página 34, certo? Unidade 2, página 34, texto 2, Travessia da Leitura. Aqui tem um texto chamado Max e os Felinos, ainda do conto, né, do gênero romance de aventura, tá? Ainda o gênero romance de aventura. Como eu expliquei para vocês, o romance de aventura precisa conter romance? Pode ter, mas não necessariamente ele contém romance. Romance de aventura ele pode ser policial, pode ser de terror e pode ter várias vertentes, tá? Vamos lá. Contexto, tá? No livro Max e os Felinos, acompanhamos o jovem Max e sua fuga da Alemanha nazista até o fim de sua vida no Brasil. O trecho que você vai ler corresponde à primeira parte de sua aventura, quando Max embarca em um cargueiro que transportava animais e encontra o inusitado. Então, assim, é um trecho, tá? É um trecho de um livro e esse livro, ele é muito interessante, tá? Porque ele vai contar a história de Max, né? Essa trajetória aí do Max, né? Fugindo da Alemanha nazista, né? Todo mundo sabe, né? O nazismo, ele foi tipo um regime ditatorial. Ele foi tipo uma ditadura que aconteceu no Brasil, né? O nazismo, ele foi um tempo, né, muito preconceituoso. Por quê? Porque eles pregavam uma raça pura, certo? Só brancos, não podia ter negros, não podia ter uma outra religião. Então, assim, os judeus, negros, homossexuais foram muito perseguidos, tá? Pelo Hitler, né? Nessa época, né? Nessa época. Bom, vamos lá. Vocês vão ler a página 34, 35 e 36, tá? Eu vou fazer um resumo para vocês, porque se eu for ler tudo para vocês, eu não vou conseguir colocar, né, na plataforma, que vai ficar um vídeo muito longo. Então, o que vai acontecer, né? Max, ele vai perder o navio, né, que viria para o Brasil, mas consegue embarcar. Ele quase perde o navio, mas ele consegue embarcar, porque ele consegue subornar o capitão, né? Então ele embarca em um cargueiro que seguia para o Brasil. Ele iria embarcar num navio comum, né, que transportava pessoas mesmo, mas ele perdeu, né, o navio, ele chegou atrasado e ele vai embarcar depois de subornar o capitão em um cargueiro, tá? Esse cargueiro, ele levava animais, tá, de um circo, né, ou zoológico, e nenhum outro passageiro. Ou seja, esse cargueiro, ele só transportava animais, ele iria transportar os animais para o Brasil, tá? E ele só levava animais, mas ninguém, nenhum outro passageiro, além da tripulação. Então ele ia embarcar meio assim, ele iria embarcar de maneira criminosa, ele iria se misturar no meio da tripulação, né, do navio e embarcar, porque esse navio só tinha a finalidade de transportar animais, certo? O que vai acontecer? Uma noite, Max, ele vai acordar se sentindo meio estranho, né? Ele vai acordar sentindo que algo estranho vai acontecer. E o que vai acontecer? O navio vai afundar e toda a tripulação vai abandonar ele ali, né? E ele vai conseguir se soltar, mas vai ficar à deriva, né? Ele vai ficar à deriva. E depois ele começou a ter alucinações devido à queimadura do sol. E quando ele voltou a si, ele resolveu montar uma barraca com os destroços do navio. Ele puxou uma caixa que boiava próximo a ele, né? E dela puxou para dentro do barco um jaguar, certo?
Que jaguar é esse? É um animal, ou seja, ele ficou à deriva na canoinha dele, né? Aí ele resolve montar uma cabana ali na canoinha dele mesmo, né? Nesse bote que ele tá. Nisso ele vai puxar uma caixa. Quando ele puxa a caixa, quem vem dentro? Um animal, visto que é um navio de carga, né? De animais. Ele puxa um jaguar para junto dele, esse animal. Né? E dali vai acontecer muitas coisas. Quem puder ler o livro todinho, tá? Vocês vão descobrir o que acontecerá, certo? Aqui na página 36, né? Tá aí, né? Max e o felino, os felinos, tá, gente? Vocês vão... Moacir Scliar, que é o escritor desse livro, tá? E quem assim, não tem muita paciência para ler livro, que eu sei que vocês são meio preguiçosinhos, haha, vocês podem assistir o filme As Aventuras de Pi, tá? De 2012. Esse filme, ele conta uma história semelhante à de Max e os felinos, tá? E esse autor, ele era maravilhoso, porque ele era médico, professor e colunista, ou seja, o cara era multiuso, ele teve todas as profissões que eu gostaria de ter. Eu gostaria muito de ter sido médica, sou professora e sim, eu gostaria de futuramente escrever para uma revista, um jornal. Eu tenho esse desejo de ser colunista de algo, de algum jornal, de alguma revista. Quem sabe um dia eu vou realizar esse desejo, né? Ele compôs a Academia Brasileira de Letras, eu sonho um dia em compor também a Academia, primeiro a Academia Cabista de Letras, né? E futuramente, quem sabe, a Academia Brasileira de Letras, né? Tenho desejo aí de escrever, né? Esse cara, ele é o máximo, tá, gente? Então, vamos lá. Vocês vão fazer para a professora que vos fala, página 37, 38 e 39, tá? Na página 39, aqui vai falar de que tipo de texto é, que tipo de narrador contém esse texto, tá? Aqui, lá no finalzinho, essa caixinha azul, quando o narrador abre espaço para que os personagens falem com suas próprias palavras, utiliza-se o discurso direto, tá? Quando há um diálogo no texto, eu tenho um texto de discurso direto. Quando o meu texto ele não tem diálogo, eu tenho um texto com discurso indireto. O discurso direto, ele é marcado por travessões. Por quê? Toda vez que eu vou introduzir uma fala num texto, eu preciso colocar travessões, certo? Aí tem travessão, o diálogo, fala do narrador. Travessão, diálogo, fala do narrador. Sempre assim, como vocês puderam reparar, né, no trecho de Max e os felinos, tá? Assustado, Max correu para a murada. Não me deixem aqui. Ou seja, assustado, Max correu para a murada. É a fala do narrador. Não me deixem aqui. É a fala de Max, certo? Num discurso indireto, é possível colocar aspas às falas dos personagens, nas falas e nos pensamentos dos personagens. Além disso, né, a depender de escolhas do estilo do autor, as palavras exatas dos personagens podem ser apresentadas de forma mais fluida, como se misturadas ao que diz o narrador. Veja o trecho a seguir, no qual apenas vírgulas separam as palavras do narrador das do protagonista. Inútil. Os barcos, no caso aí que tá, de afastavam rapidamente, mas é se, tá, gente? Achei um erro no livro. Se afastavam rapidamente. Ah, traidores, berrou Max. Viu? Não está marcado por travessão, está marcado por ponto e por vírgula, tá?
Por fim, o narrador pode falar pelos personagens por meio de discurso indireto, como no trecho a seguir. Disse que estava bem, que estava pronto para o que desse e viesse. Ou seja, discurso direto, pessoal. Fala do narrador, mas fala do personagem. Discurso indireto. O narrador, ele vai narrar aquele fato como se fosse o personagem. Disse que estava bem, que estava pronto para o que desse e viesse, certo? É a fala do narrador expressando a fala do personagem. Beleza? Até aí tudo bem? E, né, falando disso, de discurso direto e de discurso indireto, tá? Eu vou sair aqui do livro rapidinho. Sou eu, tá, gente? Mas não era bem isso que eu queria, não. Aqui. E vou falar dos tipos de narrador, né? Já falei do discurso direto e indireto. E agora eu quero falar dos tipos de narrador, tá? O que é essa matéria? Ela é chamada de foco narrativo. Representa a voz textual da narração. Temos 3 tipos de narrador, temos mais, tá? Mas nós só vamos focar nesses 3 porque vocês ainda não chegaram no ensino médio. Narrador personagem, tá? Narrador observador e narrador onisciente. O que é um narrador personagem? Né? Ele narra a história em primeira pessoa e participa das ações do personagem, ou seja, ele narra e também está dentro da história. O narrador observador, ele vai narrar em terceira pessoa. Ah, gente, primeira pessoa, eu, tá? No caso, ele vai narrar em primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural também. Eu, nós, tá? Narrador observador, tá? Ele vai narrar em terceira pessoa do singular e do plural. Terceira pessoa, ele, eles, tá? Esse narrador observador, ele conhece tudo que está acontecendo na história, porém ele não participa da história, mas ele só observa. Ele dá opinião, mas ele não é um personagem inserido no contexto. E narrador onisciente, ele conhece todos os personagens da trama, a história é narrada em terceira pessoa, ele e eles. No entanto, quando apresenta o fluxo de pensamento dos personagens, ele vai narrar em primeira pessoa. Esse narrador onisciente talvez seja um pouquinho mais complicado de vocês identificarem, tá? Porque ele conhece todos os personagens, tá? Ele apresenta os personagens como se fosse íntimo. E ela é narrada em primeira pessoa. Ou seja, ele apresenta os personagens em terceira pessoa, com um determinado distanciamento. Porém, quando ele narra em primeira pessoa. Mas eu não quero que vocês, foquem nisso agora. Mas eu preciso que vocês conheçam esses 3 tipos de narradores, certo? Beleza? Então, pessoal, façam a atividade, tá? E daqui a pouquinho nós corrigiremos, tá? E daqui a pouquinho nós corrigiremos. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Foi até redundante. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, lá no grupo, para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Se cuidem.